Previdência privada é um bom investimento? Minha mãe quer colocar todo o seu dinheiro em uma previdência privada para passar para mim depois que ela morrer. É um bom investimento? Como saber se ela escolheu bem? Meu nome é Giovana Naia, sou advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório e esse é o nosso Papo de Herdeira. Vocês sempre mandavam para mim algumas perguntas que eu não conseguia responder da melhor maneira e por isso a gente marcou esse papo, em que sempre vamos falar sobre sucessão patrimonial e empresarial. Bom, e esse caso que me mandaram, né? Então vale a pena ou não investir em previdência privada? É uma boa alternativa para a sucessão? Mas antes de continuar, por favor, eu vou te pedir para deixar o seu like e já deixar o seu comentário aqui, caso você tenha uma dúvida e queira participar do nosso próximo Papo de Herdeira. O primeiro ponto que a gente precisa ter claro é que previdência privada não é investimento. Previdência privada é um veículo, é uma casca que a gente utiliza e tem diversos benefícios tributários, sucessórios, a gente vai discuti-los em seguida, mas ela é uma casca e o que importa, o investimento de fato, do ponto de vista de rentabilidade, alocação, é o que está dentro dessa casca. Tal como, por exemplo, a empresa offshore. A empresa offshore é uma empresa fora do Brasil, mas o que importa para fins de investimento é onde você aloca o dinheiro que está dentro dessa empresa offshore, que funciona tão somente como um veículo para você. Quando a gente fala de previdência aberta, nós temos dois tipos, o VGBL e o PGBL. Eu vou contar a diferença entre eles mais adiante para vocês, mas o que a gente precisa entender é que independentemente do tipo, a previdência privada aberta ela é muito eficiente do aspecto tributário, por conta do tal do diferimento do imposto de renda. O que acontece? Outros fundos possuem o que a gente chama de come-cotas. A cada 6 meses, um tanto de imposto é adiantado e retirado, recolhido, pago para o governo, ainda que você não faça nenhum tipo de liquidação ou resgate do dinheiro que está lá dentro. A previdência privada não possui esse tal do come-cotas. Logo, a gente não precisa se preocupar e a gente tem o que eu gosto de chamar de juros sobre o imposto. Aquilo que seria retirado, tributado e pago a título de imposto é utilizado para que você tenha mais rendimento, para que ao final, no momento do resgate, no momento do que a gente chama de usufruto daquele patrimônio, você tenha um patrimônio maior acumulado. Então, se juros sobre juros já é bom, juros sobre o imposto ainda melhor. Além disso, quando falamos de tributação na sucessão, a previdência privada também é muito interessante, ela é muito vantajosa. Isso porque não há incidência do imposto sobre herança quando a gente fala de uma transmissão do dinheiro dentro do veículo da previdência privada. Este imposto de herança, que hoje pode chegar a 8%, mas a gente já tem projetos de lei batendo a 16% e outras propostas a 30%, não incide sobre os investimentos detidos por meio de uma previdência privada. Isso é um posicionamento recente do STF e essa discussão foi arrastada por anos, mas agora foi pacificado que não há tributação. Além disso, quando a gente fala de sucessão, a previdência privada não passa pelo processo de inventário. Quando eu tenho a indicação dos beneficiários. Você só precisa garantir que a sua mãe tenha indicado você, por exemplo, como beneficiária quando do resgate ou do pagamento em razão de falecimento. Veja, esses dois pontos por si só, além, é claro, da vantagem do diferimento tributário de renda e outras vantagens que a gente vai conversar, já fazem do veículo da previdência privada um excepcional instrumento de planejamento sucessório. Ou seja, trabalhar com a previdência privada quando a gente fala de herança, sucessão, é quase que obrigatório. Faz sentido para a maior parte dos nossos clientes. É provável que faça sentido para sua mãe também. Os custos de inventário chegam facilmente a 20% do patrimônio. Então imagine, se sua mãe tem de ativos financeiros 10 milhões de reais para deixar para você como herança. Se ela deixa isso em outros fundos, alocação em outros veículos, é possível que esses 10 milhões no final virem 8 milhões. 2 milhões sendo pagos a título de imposto, custos de inventário, honorários advocatícios. Quando a gente transforma esse dinheiro dentro de uma previdência privada, obviamente, respeitando o asset allocation e outras questões que a gente vai falar adiante, é muito interessante, porque eu tenho uma liquidez imediata quase. Os 10 milhões serão transferidos a você sem qualquer custo adicional de jurídico, tributário, imposto de sucessão ou até mesmo custos do próprio processo. Como eu antecipei para vocês, a gente tem dois tipos de previdência privada, PGBL e o VGBL. E veja, essa letrinha que muda faz toda a diferença quando a gente trabalha o planejamento tributário em vida. O que acontece? O PGBL ele pode ser utilizado para dedução do imposto de renda do contribuinte. Ou seja, se a sua mãe está lá aportando dinheiro na Previdência, se eu trato de um PGBL e ela possui rendimentos tributáveis, a gente vai deduzir essa parcela que está sendo contribuída destes rendimentos tributáveis, de maneira que na entrega de cada declaração de imposto de renda, encerrando ali do ponto de vista fiscal o ano calendário anterior, nós teremos uma dedução, um valor menor a ser pago a título de imposto de renda. Apesar de ser senso comum que esse limite é de 12%, se você é meu cliente ou meu aluno, você sabe que a gente consegue chegar, em alguns casos, a 20,5% de dedução. Pode ser que esse seja o caso da sua mãe, por exemplo. E aí a gente considera
rendimentos de salário, rendimentos de aluguel, todos esses rendimentos tributáveis podem ser considerados para que a gente chegue no valor que deve ser contribuído a título de PGBL para a dedução. De outra forma, o VGBL, ele não tem essa dedução em base anual. Nós fazemos as contribuições, mas não há qualquer tipo de dedução no imposto de renda. Ele faz mais sentido para quem? Ou para quando a gente quer alocar mais patrimônio em previdência, e eu já superei os 12 ou os 20,5%, porque contribuir com mais PGBL vai ser, na verdade, uma ineficiência tributária. Ou ele faz sentido para caso sua mãe seja, por exemplo, empresária. Empresários que recebem dividendos que são isentos de imposto de renda ou outros rendimentos que são tributados exclusivamente na fonte, por exemplo, não faz sentido a gente utilizar do PGBL, uma vez que aquela parcela dedutível vai ser ignorada dentro do imposto de renda. Nestes casos, a gente traz a figura do VGBL de maneira muito interessante. E, Giovana, por que no PGBL eu posso deduzir e no VGBL não? A diferença você vai sentir no momento do resgate dessa aplicação. Quando eu faço contribuições de PGBL e resgato esse dinheiro lá na frente, a tributação da renda vai sobre todo o valor de resgate. Quando eu faço contribuições no VGBL e resgato esse dinheiro lá na frente, a tributação do imposto de renda do resgate é apenas sobre a rentabilidade daquele fundo, a rentabilidade daquelas aplicações. Ou seja, precisa fazer sentido usar o PGBL. Se você usar o PGBL e não aproveitar da dedução, você vai estar deixando o dinheiro na mesa pagando mais imposto do que você poderia pagar. Pois bem, mas não é só de sombra e água fresca que vive a herdeira. A gente precisa se preocupar em dois aspectos quando a gente fala do veículo da previdência privada. O primeiro deles é a alocação e concentração de todo o patrimônio em uma previdência e eventual risco de ruína. Risco de crédito da seguradora que cuida daquele fundo, enfim. A gente precisa entender se faz sentido alocar de maneira massiva todo o seu patrimônio ou todo o patrimônio da sua mãe naquele fundo, naquele veículo. Por quê? Porque a gente precisa evitar o risco de ruína. Se acontece alguma coisa, pouco provável, normalmente as seguradoras a gente tem ali um lastro, muito conforto e segurança, mas dependendo do veículo que você utiliza e das instituições que estão por trás daquele veículo, eu tenho sim o risco de ruína. É preciso cuidar. E o segundo ponto de muita atenção é a tal da taxa. Alguns fundos de previdência possuem altas taxas de administração que chegam a ser abusivas. Verifique sempre as taxas e os custos das estruturas que vocês estão utilizando. Isso pode colocar em xeque a rentabilidade dos seus investimentos. Portanto, voltando aqui à sua pergunta, né? Minha mãe quer colocar todo o seu dinheiro em uma previdência privada para passar para mim depois que ela morrer. É um bom investimento? Como saber se ela escolheu bem? Primeiro, previdência não é investimento, ele é um veículo, uma ferramenta de planejamento tributário sucessório excepcional. E para saber se ela escolheu bem, a gente precisa entender o que tem dentro desse veículo, quais são as alocações, quais são os papéis que esse veículo tem para que ela possa realizar o investimento. Lembrando sempre de verificar sobre as taxas de administração e também sobre eventual risco de ruína, concentrando todo o patrimônio financeiro da família em apenas um veículo. Espero que você tenha gostado desse papo, que ele tenha sido útil para você. E se você acha que ele faz sentido para mais alguém, não esquece de compartilhar. Até o nosso próximo Papo de Herdeira.